Pessoal, tudo certo aí? Semana passada a gente falou de um tema bem bacana, que foi a lei da atração. Ficou bem legal o vídeo, eu já subi ele no YouTube também. Muita gente gostou, me deu um monte de feedbacks positivos. Muita gente fez algumas críticas construtivas que são muito legais, e tudo isso é importante. Tanto as críticas, quanto os elogios, quanto a participação das pessoas, a interação, tudo isso ajuda muito ao negócio ficar cada vez mais legal, tá? Então, falando de lei da atração, só recapitulando o tema da semana passada, é o acreditar, né? É o criar a nossa realidade através do nosso acreditar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Hoje eu vou conduzir uma dinâmica um pouco diferente. Então, por favor, vão me mandando questionamentos pertinentes a esse tema, tá? Que hoje a gente vai falar de criança interior. E qualquer coisa pessoal e tudo mais, me mandem depois no particular, tá? Eu acho que fica mais legal. Beleza? Tá todo mundo me ouvindo bem? Vamos lá, recapitulando a semana passada, quando a gente fala de lei da atração, eu tenho uma coisa muito importante para frisar hoje aqui também, sobre lei da atração. Quando a gente fala de atração, o nosso principal objetivo é a gente acreditar naquilo que a gente quer, é a gente sentir aquilo que a gente está querendo criar. Senão se torna vazio, né? Então, no momento que a gente acredita, sente o processo começa de alguma forma a se materializar na nossa vida. De uma maneira bem simples, esse é um bom resumo de tudo aquilo que a gente conversou. Óbvio que a gente falou de uma maneira muito mais detalhada e tudo mais, mas eu acredito que, um bom resumo de tudo aquilo que a gente falou é justamente o acreditar. Quando eu acredito, eu sinto, né, eu visualizo, as coisas começam de alguma forma a dar certo de acordo com aquilo que vocês têm como objetivo. Certo? Uma coisa que eu quero falar para vocês, que foi um questionamento extremamente pertinente de uma pessoa muito querida. E o questionamento dela foi o seguinte: qual é meu objetivo falando de lei da atração? Né? O que eu quero transmitir para vocês quando eu falo de lei da atração? Bom, a primeira coisa que eu quero transmitir para vocês é que sim, pode ser fácil, né? Eu acho que eu citei isso na live passada, mas de alguma forma nós somos condicionados à dificuldade. Então, a nossa vida ela tem que ser difícil, né? E o meu objetivo principal em todas essas lives que eu tenho feito às segundas-feiras é justamente mostrar para vocês que não precisa ser difícil. Boa noite. Pode ser fácil. A grande dificuldade da maior parte das pessoas é justamente entender isso e colocar isso em prática. Poxa, por que é que uma mudança na minha vida precisa demorar centenas de anos? Não precisa. A gente só precisa entender esses padrões, desconstruir esses padrões e acabou. É simples, porra. A gente não precisa ficar criando objeções, porque aí a gente começa a dar um tiro no nosso próprio pé. E esse é um assunto que ainda vai longe, tá? Eu estou dando um resumo para vocês, mas eu tenho certeza que nas próximas semanas eu ainda vou trazer mais algumas considerações com relação a isso, porque esse é um assunto que não acaba, né? Então eu sei que eu ainda vou ter mais questionamentos com relação a isso que eu acabei de falar. E é bom ter esses questionamentos porque faz o negócio ficar mais robusto, faz o conteúdo ficar mais legal. E quanto mais questionamentos vocês me mandarem, quanto mais críticas vocês me mandarem, mais legal vai ficando o processo. E quanto mais legal fica o processo, mais eu posso trazer conteúdo para vocês. Entendeu? E quando eu falo de trazer conteúdo, na verdade o meu objetivo da facilidade, e é isso que eu estava dizendo para vocês agora, é justamente
ficar garimpando em tudo que é lugar, e é bem isso que eu faço, tá? Garimpando em um monte de lugar, um monte de conteúdo diferente, para trazer um negócio meio que mastigado já. Por isso que eu bato na tecla de que pode ser fácil, né? Bato na tecla de que sim, a gente consegue, a gente pode, a gente só precisa acreditar nisso. E no momento que a gente não tem nenhuma crença que impeça a gente de acreditar nisso, todo o resto fica fácil. Entenderam porque pode ser fácil? Joia, é isso mesmo. A gente desde pequeno valoriza o que é difícil, porque os nossos pais, de alguma forma, diziam pra gente que é difícil. Também sobre simplificar. Selma, né? Eu não enxergo de longe. É também sobre simplificar. A ideia de trazer esses conteúdos nas lives é justamente mostrar para vocês que pode ser fácil, né? Agora, existem crenças por trás e até o inconsciente coletivo, né? Ele fala pra gente que é difícil, que é moroso, que a gente não consegue assim, que não pode ser milagre. E aí você pega um monte de terapia nova, Access, até o Álvaro tá aí na live, a gente estava falando disso hoje, a gente acabou nem dando continuidade, Access, Theta Healing, terapias quânticas, mudanças de padrão vibracional. E na verdade o meu processo terapêutico, ele contempla um pouquinho de cada uma dessas coisas, né, de cada um desses conceitos, que dizem exatamente o contrário, que é simples e é fácil. Você só precisa, é exatamente isso, Marcelo, ter o pensamento limpo, acreditar, vibrar, sentir aquilo que você quer. E no momento que você consegue juntar todos esses fragmentos, você consegue o milagre, você consegue o resultado. Então a dificuldade, ela até vem por conta das terapias mais tradicionais, né? Que às vezes gente, meu objetivo aqui não é desmerecer nenhum tipo de terapia. Eu acho que existem perfis de clientes para todos os tipos de terapia. A questão é que hoje em dia vem se falando cada vez mais de que as coisas sim podem ser fáceis. E quanto mais a gente acreditar no fácil, mais fácil as coisas vão se tornando. Simples assim. Certo? Boa noite para todo mundo, gente. Eu não vou falando boa noite um a um, mas boa noite para todo mundo. Tudo pode ajudar, Joyce, tudo. Meditação, como você conseguir meditar, terapia, qualquer terapia. Por quê? Porque o processo é... Óbvio que existem terapias que vão mais a fundo na desconstrução desses processos. Então, quanto mais rápido for o processo, mais eficiente, mais rápido você consegue o resultado. Então, é isso, tá? Era isso que eu queria complementar para vocês. Eu acho que é questão de treino, Andréia. Isso é uma coisa que também eu não consigo... O meu milagre não foi da noite para o dia. Eu estou há 5 anos buscando esse conhecimento, buscando esse aprendizado, tá? E assim, para vocês terem uma ideia, eu venho batalhando pra caramba para difundir o meu trabalho. E quem é mais chegado, quem já me conhece, quem já passou em sessão comigo sabe disso. E magicamente a semana passada... Magicamente não, com a ajuda da Flávia, que está me dando uma baita força na assessoria de imprensa, magicamente eu fui convidado na terça-feira para ir dar uma entrevista na TV Futura e no sábado para dar uma entrevista na Rádio CBN. Então, como assim o milagre não acontece? Claro que ele acontece. Basta você saber como projetar isso, tá? A terapia que eu faço ajuda na insônia também, Paula. Mas depois a gente me manda uma mensagem para a gente conversar sobre isso, tá? Mas a terapia que eu faço ajuda bastante. A hipnose, principalmente, ela ajuda bastante. É óbvio que eu não trabalho só com hipnose nas minhas sessões, mas ajuda bastante. Beleza? Tudo certo até aqui? Então agora vamos começar a falar... Oi, Selma. Eu vou dar um passo atrás nessa sua pergunta, tá? Eu te diria que tudo que você acredita funciona. Esse é o princípio até da... Muita gente fala que esse é o princípio até da homeopatia, tá? Então tudo que você acredita funciona.
Eu não vou rotular como modismo, porque eu gosto muito de todas essas terapias que eu citei. Tanto Access, quanto Theta Healing, quanto terapias quânticas, quanto Reiki, quanto terapias vibracionais. Eu acho que todas elas têm... Oi, Bruna. Todas elas têm as suas vertentes. E o que eu procurei fazer na minha terapia especificamente foi juntar o melhor de todas essas que eu conheço, que eu continuo estudando, que eu continuo aprimorando. Mas não vou te dizer que existe uma melhor, uma pior, ou o que é modismo, ou o que não é. E eu sei que tem pessoas que têm resultados incríveis com todas essas terapias que eu citei, tá? Então, o principal da terapia é o acreditar na terapia, né? Se você não acredita, como se você não acredita em nada na vida, né? Eu não estou falando agora só de terapias, eu estou falando de todo um contexto. Se você entrar em qualquer coisa na vida sem acreditar, a chance de fracasso é absurda. E qual o nome disso? Lei da atração. Você criou uma realidade negativa ou positiva. Então isso vale para absolutamente tudo. Boa noite, Marjorie. Boa noite, todo mundo. Entendeu? Eu consegui te explicar, do meu ponto de vista, é claro. E eu volto a dizer, tudo que eu falo aqui, gente, não é verdade absoluta, não existe verdade absoluta. O que eu tento transmitir nessas lives é somente a minha percepção desses 5 anos de estudo, né? Na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, todo esse processo, ele já está durando 5 anos. Eu espero que ele nunca mais acabe, né? Porque o nosso processo de desenvolvimento pessoal, o dia que ele acaba, a gente morre, né? Ou a gente estagna. E depois que a gente entra nesse, que nem a Esther diz, nesse vórtex de começar a criar coisas e trazer coisas e construir coisas, isso que se torna meio que não uma obsessão, porque eu acho obsessão uma palavra negativa, mas isso se torna um hábito, né? Então eu espero que esse meu hábito nunca termine e que cada vez mais eu consiga alcançar novos conhecimentos. E o conhecimento ele provoca uma sede, né? Você quer buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais conhecimento. Então é assim que funciona. Beleza? Criança interior, nosso tema do dia. Vamos lá. Primeiramente, vamos conceituar o que é a criança interior. E ela está muito correlacionada a esse assunto de lei da atração. Criança interior é aquela nossa parte que parou de sonhar. E essa é a parte mais legal das coisas. Sabe as crianças que têm amigos imaginários, que sonham, que são felizes, que vão ser famosas, que vão ser médicos, astronautas, policiais, bombeiros? Sabe esse povo? E todos nós já passamos por essa fase. Em algum momento essa criança fica esquecida. A gente para de acreditar nela. A gente para de sonhar. A gente para de construir dentro de nós a história que a gente quer pra gente, a realidade que a gente quer pra gente. Então, isso é a criança interior. Essa é a nossa parte que por algum motivo deixou de sonhar, deixou de acreditar, né? Ela vai sendo consumida, e isso também tem uma questão de mudança de fase, né? No momento que a gente sai da nossa primeira infância, e segundo a linguagem da hipnose, da PNL, é como se os nossos fatores críticos, eles fossem, nossas faculdades críticas, elas fossem distanciando, e eu explico muito bem isso na sessão, distanciando o nosso consciente do nosso subconsciente, né? E todos esses sonhos, esses devaneios, essas nossas imaginações, elas estão todas lá dentro do nosso subconsciente, né? E aí quando a gente cresce, a gente deixa de ser criança. E aí a gente deixa de sonhar. E aí, voltando na história da lei da atração, quando a gente deixa de sonhar, as coisas param de acontecer. Ou os nossos sonhos mudam e a gente começa a olhar para a nossa vida como algo doloroso, algo cruel, os nossos sonhos como algo inalcançável, e aí em algum momento a gente começa a depor contra aqueles sonhos de criança. Entendeu?
E se vocês tiverem algum questionamento, podem ir perguntando. Eu vou dando a explanação, mas eu vou interrompendo à medida que surjam perguntas pertinentes a esse tema. E a nossa grande dificuldade é justamente manter essa criança viva dentro da gente, né? Porém, voltando lá na nossa primeira ou segunda live sobre os padrões, essa criança, ela absorveu todos esses padrões, né? Então, boa parte da nossa dificuldade de sonhar, de acreditar, de viver, de imaginar, está também relacionado a essa questão de você deixar de lado os seus sonhos, a você viver os padrões que de repente os seus pais te ensinaram, a viver os padrões que a sociedade ensinou, que o inconsciente coletivo ensinou. E aí os nossos sonhos, eles deixam de existir e eles dão lugar aos nossos pesadelos, que é onde a maior parte de nós vive hoje. E quando a gente vive um pesadelo e a gente sonha o pesadelo e a gente imagina o pesadelo, qual é a realidade que a gente está criando? O pesadelo. Então, eu pensei muito hoje sobre como definir a criança interior. E eu não encontrei definição melhor do que essa. Vocês sabem que tudo que eu falo aqui, eu falo de improviso, eu não tenho script, não tenho nada. Então, a definição de que a criança interior é aquela nossa parte que deixou de sonhar, para mim é a mais coerente. Porque ela é só isso. Só que só isso é muita coisa, pô. Uma parte nossa que deixa de sonhar, uma criança traumatizada, medrosa, insegura, que deixa de sonhar, ela faz com que você morra. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. E aí você vê umas pessoas, às vezes, com 70, 80, 90 anos, que até menos, né? 50 anos. Tem muita gente que com 50 anos já acha que morreu, que não precisa mais viver. Tem gente até na entrevista que eu dei lá na Futura, uma das coisas que a gente falou foi sobre o suicídio dos adolescentes. Tem adolescente que está deixando de viver. Então, quanto mais a gente deixa a nossa criança esquecida lá atrás, sem olhar para ela, sem cuidar dela, sem tratar ela, mais os nossos sonhos morrem. E quanto mais os nossos sonhos morrem, mais nós morremos. Não tem como ser diferente, galera. Não tem como ser diferente. Beleza? Então, como que se trata uma criança? No final eu vou fazer um exercício. Meu marido disse que é criancice eu querer um trabalho que me dê felicidade. Oi, Ives, saudade de você. Na minha opinião, é criancice, mas que ótimo. Que ótimo que é criancice. Porque se é criancice é sinal que você está sonhando. E eu não estou falando agora criancice no sentido de infantilidade. Eu estou falando criancice no bom sentido da palavra. Oi, Ana, a gente vai falar disso ainda no decorrer da live. Sobre como despertar a criança. Tá? E no final da live eu vou propor um exercício para a gente fazer juntos, para justamente trabalhar essas questões. Mas antes de falar como despertar a criança, vamos falar como ela adormeceu. 13? Caraca, não sabia disso não. Parabéns. Parabéns mesmo. E agora anda de avião, né? Tem mais essa ainda. Como a nossa criança adormece, né? A nossa criança adormece no momento que a gente aceita as imposições da sociedade, dos nossos pais até, porque eles são os nossos construtores, né, os nossos programadores, eles que programam tudo aquilo que está aqui dentro. Então são eles que fazem e colaboram inconscientemente para que tudo isso aconteça. Por quê? Porque eles também são vítimas. Eu sempre falo isso. Nós somos vítimas das vítimas, e nossos pais são vítimas das vítimas, e os nossos avós são vítimas das vítimas, porque isso já é uma herança que se carrega de geração para geração.
Então, quando a gente entende que tudo isso nasceu na nossa infância, e a nossa criança interior, ela ficou lá, junto com os nossos 7 anos. Ela parou de crescer, porque de alguma forma alguém ensinou para ela que dali em diante o negócio ficava sério. E aí começa a nossa dor, né? Porque se a gente não sonha, a gente morre, como eu já disse anteriormente. Então, o nosso grande desafio, a sociedade também impõe, com certeza, Selma. Mas o que eu estou falando é diferente de maturidade. Você manter os sonhos vivos dentro de você, você manter o seu acreditar, a sua imaginação, não é imaturidade. Eu considero isso, aliás, o ápice da maturidade. Porque você conseguir ser um bom profissional, você conseguir se destacar na sua família, no mercado de trabalho, na sua vida, e ainda assim você ser um sonhador, você ser um visionário, você ser uma pessoa que imagina, que cria. Poxa, eu estudei muito a história do Steve Jobs, porque ele também é adotado, eu sou adotado, e eu gosto muito da história dele. Eu fui buscar a fundo. Ele era um puta cara imaginativo, ele imaginava tudo, ele criava tudo dentro da cabeça dele para que depois as coisas viessem para o plano físico. Então, galera, olha que crença, né? Então eu aflorar a minha criança interior vai fazer de mim alguém imaturo? Não, muito pelo contrário. Vai te despertar. E aí vem se falando tanto, a física quântica vem falando muito, né? Essas terapias novas vem falando muito do processo de despertar. E isso faz parte do processo de despertar, porque isso faz parte de você entender a sua capacidade de manifestar tudo isso. E é por isso que eu falei que existe uma relação muito grande da live passada para essa live. Porque isso está diretamente relacionado ao nosso poder criativo. E é exatamente isso. Einstein já falava isso, Joy. Que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Por quê? Porque a imaginação te leva onde você quiser. E eu não estou dizendo que o conhecimento não é importante. O conhecimento, a maturidade, tudo isso é fundamental. Mas o que a gente não pode perder é esse nosso jeito jovial, infantil, de acreditar que as coisas vão sempre dar certo. Vai falar para uma criança que ela não vai para a praia porque está chovendo. Ela vai pôr ovo em cima do telhado, ela vai desenhar. Isso para quem é da minha época, isso não é da época de vocês. Vai fazer sol de sal, ela vai fazer oração para Santa Clara, ela vai fazer o que for preciso para ir para a praia e quando ela for para a praia estar sol. Vocês querem coisa mais inocente e ao mesmo tempo... Porra, eu tô tentando não falar palavrão, mas tão foda do que isso... Cara, uma criança, ela consegue criar a realidade que ela quiser. Porque no sentimento dela, na imaginação dela, aquilo é real. Então, poxa, é exatamente isso, cara. Ela não tem bloqueios. Ela não tem ninguém dizendo pra ela que ela não pode. Ela não tem ninguém dizendo pra ela que ela não é capaz. Não, tá tranquilo, Pan. Começamos agora há pouco. Eu já tô construindo algumas coisas, mas depois você pega lá no YouTube, que eu tô subindo no YouTube. Então, entendam que o nosso poder criativo, ele sim está diretamente relacionado à nossa criança interior. A criança sabe que ela é um ser infinito, que ela pode criar tudo aquilo que ela quiser. Aí o adulto cresce, essa criança cresce, e os pais, a sociedade, os professores, todo mundo diz para ela que ela não pode mais sonhar. E aí... a gente tem a nossa geração, eu tenho 37 anos, mas a gente tem a nossa geração totalmente perdida. Entenderam? Vocês entenderam a importância de manter essa criança viva dentro de nós? Vocês entenderam a importância de manter os nossos sonhos vivos dentro de nós? Se eu não sonhasse que eu ia entrar numa emissora para dar uma entrevista num canal, ou que eu não ia difundir meu trabalho
e que eu não ia conseguir levar isso a um monte de gente, eu ia continuar sendo só um terapeuta desconhecido, com um trabalho, modéstia à parte, muito legal, e que não tinha pretensão e nem sonho nenhum. Então, sonhar e acreditar nos seus sonhos vai levar vocês aonde vocês quiserem. Entenderam? Vocês entenderam o porquê a gente nunca pode deixar de sonhar? Então, galera, vamos trazer essa criança de volta, porque ela está aí. Ela pode estar triste, ela pode estar esquecida, ela pode estar se sentindo rejeitada. E eu tenho certeza que eu vou mexer com meio mundo de gente que está assistindo essa live. Mas depois a gente vai fazer um trabalho no final para ajudar nesse processo. Quantos de vocês nunca se sentiram tristes sem motivo, inseguros sem motivo, rejeitados sem motivo? Quantos de vocês não atraíram para a vida de vocês pessoas que faziam vocês sofrer ainda mais? Quantos de vocês não arrumaram um chefe, uma chefe no trabalho que de alguma forma faziam vocês se sentirem incapazes, inferiores? Porra, isso aí é a criança gritando. É a criança interior de vocês gritando socorro. Por quê? Porque, poxa, você esqueceu dela. Eu sei que a culpa não é sua, mas você esqueceu dela. Gente, eu não vou agradecer todo mundo que está falando um monte de coisa legal, mas eu adoro tudo isso que vocês estão escrevendo, é muito bom ler isso, e é isso que me motiva a querer divulgar cada vez mais esse trabalho, de verdade, do fundo do coração. E quando a gente faz assim, só um ensinamento, não sei se vocês sabem, o Namastê, muita gente fala, a gente vê isso em todos os lugares, mas pouca gente sabe o que significa. O Namastê nada mais é do que o meu Deus saúda o seu Deus. Todos nós somos deuses, todos nós somos parte do Criador. Então, quando a gente se saúda, é a nossa parte saudando a sua parte, a minha parte saudando a sua parte. Então, vocês não têm ideia da importância que é o Namastê. Tá? Então, quando eu agradeço, é o meu Deus saudando o Deus de vocês. Então legal, já sabemos o que é a criança interior? Isso já está claro. Ou alguém tem alguma dúvida? Me pergunte, por favor. Deixa eu ver como é que a gente está de horário. Metade da live, ainda temos tempo de falar mais. Eu lembro desse dia do avião, Ive. Vamos lá. Me tirem dúvidas. A gente tem que parar de achar que a nossa vida foi feita para ser uma merda. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente aprendeu na nossa infância. Se nossos pais sofreram, se nossos avós sofreram, se nossa família foi infeliz, se sua mãe foi rejeitada pelo seu pai, se você é órfão, se você é adotado, se seu pai traiu sua mãe, se sua mãe traiu seu pai, dane-se. Isso é um problema deles. A gente tem que entender aqui que a gente pode mudar, nós podemos mudar a nossa realidade. E para isso, a gente precisa acreditar e dar vida para essa criança interior, porque é ela que vai te motivar. Criança cansa. Criança não cansa. Agora imagina uma criança dentro de você te motivando cada dia mais a você acreditar nos seus sonhos e nas suas capacidades e nas suas conquistas, e acreditar que você pode encontrar o homem da sua vida, a mulher da sua vida, acreditar que distância não é problema, acreditar que o que você quiser acreditar. A criança interior morre quando o adulto transfere padrões, exatamente isso. E é mais do que tirar a roupa do Papai Noel, é colocar a roupa dos nossos pais, né? E carregar tudo para cima das nossas costas.
E uma coisa que eu aprendi desde o começo, com a minha mentora, Sol, é que a maior qualidade de um terapeuta nem sempre é só o conhecimento. Óbvio que o conhecimento é fundamental, mas a maior qualidade de um terapeuta é vestir o sapato do seu cliente e saber onde dói. E eu não conseguiria atender ninguém sem entender a dor dele. Então é por isso que é tão importante a gente também tirar a roupa dos nossos pais, tirar o sapato dos nossos pais e vestir as nossas roupas, os nossos sapatos. Porque talvez esse calo que dói quando você calça o sapato da sua mãe, o sapato do seu pai, quando você vestir, calçar o seu sapato, a sua roupa, não vai mais. Mas para isso, a criança precisa despertar. É um processo, gente. É por isso que as minhas sessões, elas começam entendendo o sintoma no presente, mas ela termina no útero da sua mãe, criando uma realidade nova para você. Porque se eu não mudar essa criança, se eu não mostrar para essa criança que ela pode ser feliz, ela nunca vai ser. E entendam, quem já fez sessão vai lembrar. Quando a gente volta para o útero, vocês voltam com 2, 3, 4 anos. Vocês voltam para o útero e a gente traz essa criança para o presente. Essa criança não pode ficar lá parada. Na PNL a gente estuda partes. Isso é uma parte. A gente tem partes dentro de nós que por algum motivo param de crescer. Então a gente precisa trazer essa criança para a realidade dela, para ela ver que ela pode continuar sonhando. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Bru, felizão por você. A intuição pode ter a ver com a nossa criança? De verdade, tudo tem a ver com a nossa criança. Joy, tudo. A intuição é uma forma, aí é muito particular de cada um. A intuição é uma forma. Mesmo os sentimentos que eu trouxe para vocês, de medo, de tristeza, de angústia, de depressão, de pânico, de raiva, de doença. A pessoa sofre de dores crônicas, sofre de problemas de pele, sofre de um monte de coisas. Tudo isso é a sua criança interior gritando, gente. Então, tudo, no meu ponto de vista, e de novo não é verdade absoluta, é o meu ponto de vista, e eu estou tentando transmitir um pouco desse conhecimento para vocês, na minha forma de pensar, tudo isso é a criança interior da gente gritando e pedindo socorro. Pô, já tratei vitiligo, psoríase, doenças que as pessoas dizem como incuráveis. E as pessoas hoje em dia não têm mais nada. Dores crônicas, vários tipos. E algumas das pessoas hoje em dia não têm mais nada. Aí entra uma pergunta que acho que a Selma me fez sobre qual a melhor coisa. É Selma, né? Desculpa. Já respondo sua pergunta, Pam, muito legal. Que ela me fez sobre o que é modismo ou o que é eficiente. Tudo é eficiente. Vamos partir desse princípio? Tudo é eficiente. O que diferencia o êxito ou o fracasso numa sessão é o quanto eu acredito que aquele manézão que está na minha frente vai me curar, vai me tratar, vai me ajudar. E segundo, o quanto eu acredito que eu sou capaz de me tratar. O tratamento não depende do terapeuta, gente. Depende de cada um de vocês que está sentado na poltrona quando a gente está em atendimento. Então, acreditar no processo é fundamental para que o processo tenha êxito. Não é como se fosse um trauma. É um trauma, Pam. É um trauma. Todas as vivências, os traumas, e vamos considerar que tudo é trauma, né? A forma ríspida como seu pai falava com você, como a sua mãe falava com você, o seu pai chegar cansado do trabalho e não te dar atenção quando ele chegava em casa, a sua mãe preferir o seu irmão mais novo do que você, a professora que te chamou de burro na escolinha, você não ter amiguinhos porque sua mãe não deixava você brincar, sua mãe nunca incentivar e te dar parabéns quando você tirava uma boa nota. Tudo isso são traumas, né? E o trabalho de desconstrução desses traumas, e aí respondendo a outra pergunta
que eu não lembro de quem foi, de como trazer essa criança do passado para o presente, é justamente entendendo e desconstruindo esses traumas. No momento que a gente entende e desconstrói esses traumas, todo o problema se resolve. E no momento que esses problemas se resolvem, ou seja, todos os traumas que estavam alicerçando todos os seus problemas, os problemas deixam de existir, vocês concordam? Se eu tenho uma casa construída num alicerce e eu tiro o alicerce dessa casa, tiro a estrutura dela, a casa não fica em pé. Concordam? Isso vale para os nossos problemas, para os nossos padrões, para as nossas crenças limitantes, para as nossas doenças crônicas, para as nossas... para tudo. Para os padrões de relacionamento, para os nossos padrões profissionais, para tudo. Não tem uma coisa que vocês vão me dizer aí que eu não vou querer entender, óbvio que não por aqui, claro, mas que eu não vou atrás de entender qual a causa dele. Certo? Estamos conversados até aqui? Alguma dúvida? Bom, muita gente que está aqui hoje assistiu a live da semana passada. Quem não assistiu me pede que eu já compartilhei a semana passada, mas eu compartilho de novo o link no YouTube, o link do YouTube. Mas a gente fez um exercício a semana passada sobre uma mentalização de um estado legal. E todos vocês que participaram me trouxeram uma palavra, tá? O que eu quero propor para vocês? Na verdade, o que eu quero saber de vocês, e depois, por favor, me mandem isso por direct, mas não se esqueçam. Isso pode ter a ver com trauma, sim. Eu mando depois, Keila. Me manda uma DM depois que eu te mando. Quem não assistiu, agora eu não vou conseguir acompanhar, mas me manda um direct depois que eu encaminho o link para vocês. Tá? Eu vou postar mais um story depois com o link, mas me mandem um direct para eu poder compartilhar com vocês. O que eu quero que vocês me sinalizem, isso pode ser ao longo das próximas semanas. Eu quero que vocês me sinalizem se toda aquela angústia que a gente pôs para fora, se ela voltou, e segundo, se ela voltou na mesma intensidade. Tá? Então vamos lá. Todo mundo que fez o exercício, as pessoas que não fizeram ainda, façam e me sinalizem. Tem um momento lá que a gente fala das angústias, das tristezas, indo embora e a gente se sentindo num outro padrão vibracional. Me mandem depois os depoimentos de vocês, tá bom? Gente, o exercício que eu vou propor hoje para vocês, ele vai ser bem mais intenso do que o da semana passada, bem mais intenso, tá? E a minha ideia é justamente buscar essa criança interior. Óbvio que a gente não está falando de uma sessão. Isso não é uma sessão, tá? Porque numa sessão eu me pego muito mais aos detalhes de cada cliente, de cada pessoa que senta na poltrona. Mas a ideia é ajudar vocês de alguma forma a sentir como é sonhar de novo. Beleza? É possível ainda ter essa criança acordada, mas que ela não se manifesta. Não é medo, Selma, é que ela parou de crescer mesmo. É como se ela deixasse de acreditar de alguma forma. Ela ouviu tanta coisa negativa que em algum momento ela parou de acreditar, ela parou de sonhar, ela parou de crescer. E aí você cresce e você só sente essa coisa ruim dentro de você, mas você não sabe de onde vem. Tudo certo até agora? Alguma dúvida? Sim, não? Então já vão procurando aí um lugar confortável, um lugar onde vocês podem sentar ou deitar, sem dormir de preferência. Se dormir também não tem problema. Bons sonhos. Procurem um lugar onde vocês não sejam interrompidos. Procurem ainda de olhos abertos, tá? Quem não fez ainda, é um processo de mentalização e visualização, tá?
Quando a gente fala de imaginação, eu sempre trago esse conceito, que é um conceito da neurociência, e que a PNL usa muito, eu uso isso muito nas minhas sessões, que é o de imaginar. O nosso cérebro não tem capacidade para diferenciar a imaginação da realidade, tá? Então, muito provável que durante essa live de hoje alguns de vocês vão se emocionar, alguns de vocês vão chorar, vão rir. Então, deixem essas emoções todas saírem, porque isso tudo faz parte da brincadeira, né? De novo, isso que a gente vai viver aqui hoje juntos é uma parte da sessão, mas é talvez uma das partes mais importantes, tá? Então, vamos lá? Todo mundo preparado? Vão me confirmando aí. Vamos ver quanto tempo a gente tem. Ana, chegou bem na hora do exercício. Sem dormir, hein? Todo mundo hoje sem dormir. Vamos embora que vai ser legal pra caramba. Vamos fazer um exercício de visualização e mentalização. Um exercício extremamente gostoso, mas eu quero que vocês deixem as emoções realmente saírem, tá? Vivam essa experiência. Isso é uma experiência, isso é para ser vivido. Beleza? Então, se sentem ou se deitem confortavelmente. Ainda de olhos abertos, inspire, expire profundamente. Inspira, expira profundamente. Fechem os olhos. Imagina que o corpo de vocês começa a relaxar ainda mais. A cada respiração de vocês, o corpo de vocês vai ficando mais e mais relaxado. E como uma brincadeira, finja que suas pálpebras não funcionam mais, que seus braços estão tão relaxados que mesmo que vocês quisessem tirá-los de onde eles estão, você não teria forças para isso. E agora, vamos imaginar que vocês têm a capacidade de entrar dentro de vocês. Dentro de vocês. Imagina que são corredores ou o lugar que vocês quiserem. E que vocês começam a andar dentro desse lugar procurando a criança de vocês. A criança interior de vocês. Imagina que vocês vão procurando e que em algum momento vocês se deparam com aquele quarto de infância, onde vocês passaram boa parte da infância de vocês. E a sua criança está na cama. Não importa se ela está feliz, se ela está triste, mas ela está na cama. Imagina que nesse momento vocês se aproximam dela e que vocês dão um abraço bem apertado nela. Bem apertado. Sinta, perceba o abraço dessa criança. Perceba o carinho, a ternura e o afeto que ela tem por você. E dê para ela toda essa ternura, esse carinho e esse afeto também. Sinta, perceba, receba, doe para essa criança tudo que você tem de melhor. Tudo que você tem de melhor. Imagina que em algum momento os pais dessa criança se aproximam dela. Os seus pais. Imaginem eles da maneira como vocês conseguirem. Quem não conhece o pai, não conhece a mãe, imagine uma figura de luz. Ou deixe o subconsciente de vocês mostrar quem é esse pai, quem é essa mãe.
Imagina que nesse momento vocês são telespectadores, vocês não estão nessa história. Essa é uma história da criança. Imagina que nesse momento os pais dessa criança pedem perdão a ela. Imagina que os pais dessa criança pedem perdão a ela por em algum momento não ter incentivado, por em algum momento não ter acreditado, por em algum momento ter sido agressivo, agressiva, ter sido alcoólatra, ter sido viciado, ter abandonado, ter rejeitado, ter maltratado, ter humilhado. Imagina que esses pais, eles pedem perdão por qualquer coisa que eles tenham feito que de alguma forma tenha impedido essa criança de ser feliz. Imagina que dessa criança agora começam a sair todas as mágoas, todas as tristezas, todas as angústias, toda a raiva, todo o ódio, todo o medo, todos os sentimentos de incapacidade, de inferioridade, todas as carências. Tudo aquilo que impediu essa criança de ser feliz. Imagina que essa criança vai sentindo um baita alívio. Se ela estivesse triste, ela vai ficando feliz. Se ela estivesse feliz, ela vai ficando ainda mais feliz. Imagina que nesse momento, esses pais, que em algum momento não foram tão perfeitos, porque como eu já disse, eles são apenas vítimas, eles vão se transformando em pais perfeitos, amorosos, carinhosos, afetuosos. Imagina que esses pais vão se transformando naqueles pais que essa criança sempre sonhou. Perfeitos. Imaginem agora que esses pais vão se despedindo dessa criança com um abraço mais gostoso, mais apertado. Percebam o carinho desses pais por essa criança. Recebam esse carinho. Vocês também. Sintam o toque, o cheiro. Voltem a ser crianças agora. Todos vocês. Imagina que esses pais vão se despedindo dessa criança. E que nesse momento, essa criança vai se sentindo forte, feliz, capaz, alegre, motivada. Perceba que os sonhos dessa criança voltaram a existir. Perceba que ela tem um sorriso no olhar. Perceba que ela não se sente mais rejeitada, nem maltratada, nem humilhada, nem infeliz, nem incapaz. Perceba que essa criança agora começa a crescer dentro de você. Perceba que essa criança vai crescendo e vai se tornando um ser humano cada vez mais forte, mais feliz, com mais personalidade, um ser humano que se ama, que se respeita, que se admira. E ela vai crescendo mais e mais. E quanto mais ela cresce, mais forte ela fica. Ela vai crescendo mais e mais. E quanto ela mais cresce, mais forte ela fica. Até que em algum momento você se depara com você. Na sua idade atual, seja ela qual for. Perceba que você não tem mais as mesmas dores e as mesmas cicatrizes. Perceba que você não tem mais as tristezas, as angústias e as mágoas. Muito menos os sentimentos de rejeição, de abandono. E nesse momento, eu quero que você imagine esse adulto agora se fundindo ao seu corpo. Ao seu corpo. Certo de que sempre que ele quiser voltar a sonhar, esse quarto vai estar à disposição dele. Ele sempre pode voltar a sonhar. Aliás, de agora em diante, você se compromete com você mesmo a sonhar todos os dias. Você se compromete com você mesmo a se incentivar todos os dias. E mais do que isso, você se compromete com você mesmo a nunca mais repetir esses velhos padrões. Imagina que você
vai voltando, ainda de olhos fechados. Você vai saindo daquele labirinto onde você encontrou aquela criança, como se você estivesse crescendo dentro de você mesmo. E no 3, vocês vão abrir os olhos e eu garanto para vocês que nunca mais vocês vão voltar a sentir aquela velha dor. 1, vai se sentindo no seu corpo, no aqui e agora, uma felicidade, uma leveza, uma tranquilidade, uma serenidade, uma calma. 2, vai sentindo todo o bem-estar. Vai percebendo que não existem mais as velhas tristezas, as velhas mágoas. Vocês estão livres, você está livre de tudo aquilo que um dia te fez sofrer. 3, abre os olhos. E agora, eu quero que vocês me digam, a gente ainda tem 8 minutos. Eu quero que vocês me digam o que vocês sentiram. Vocês não dormiram não, né? Vixe, dormiram. Cadê todo mundo? Pode abrir os olhos. Já! Isso aí, chorando, emoção, que mais? Que mais? É, normal travar no meio. Ótimo, Keila. Perfeito. É normal chorar, é normal se emocionar, é normal travar, é normal ter medo. É normal. Tudo isso é normal. Chorar é uma das nossas maiores válvulas de escape. Muito bem. Leve, é isso aí. Que bom, Kari. Emocionante, ótimo, era essa a ideia. Eu imagino... Sua criança já está curada, Camila. Deixa ela feliz lá. Volta. Volta, Adri. Volta. Volta. Se está chorando também, deixa embora, né? Sente muito o que, Selma? Gente, é só parar de chorar. É só o seu corpo pondo pra fora alguma emoção que não deu tempo de pôr na hora. Não tem problema. Chorem. Chorar faz bem. Isso. Volta que tá tudo certo. Seja bem-vinda, Kari. Chorar é uma forma de se aliviar. Chorar é uma forma de pôr pra fora essas emoções que de alguma forma fizeram vocês sofrerem a vida inteira. A Camila pode falar, a Ive pode falar, a Naide pode falar. Muita gente aí que já passou. A Lu pode falar também, mas ela chora mais do que o normal mesmo. É normal. Mas logo passa. É necessário, gente. Acreditem, é necessário. Vocês têm que entender que a gente tem uma série de dores dentro da gente que precisam ser tratadas. Senão vocês vão conviver com essa dor o resto da vida. Fácil, Lu, fácil. Não tem problema de chorar pouco ou chorar muito, mas nos momentos que você tem vontade de chorar, chore. Vai ser bom. Vai ser bom. Acreditem em mim, vai ser bom. E por favor, me mandem informações, me mandem DM, me mandem sinal de fumaça, me mandem qualquer coisa para eu saber o que vocês sentiram depois dessa live de hoje. Tá? Em todas as áreas da vida de vocês. No trabalho, em casa, no relacionamento, na vida pessoal, com os filhos. Vocês vão perceber que quem tem filhos, a relação com os filhos vai melhorar.
tudo vai melhorar. Óbvio, isso aqui, como eu disse, foi um exercício superficial. Eu não entrei no trauma de ninguém. Eu procurei falar de uma maneira abrangente com certeza, um trabalho em sessão pode ajudá-los a resolver tudo isso, tá? Os medos, os traumas, as rejeições, as traições, os abandonos e tudo mais, certo? A semana que vem eu ainda não decidi o tema. Milagre existe, cara. Com certeza milagre existe. Eu não decidi o tema ainda. Eu tô indo para Curitiba quarta-feira. Se tiver alguém aí de Curitiba, ainda dá tempo. Acho que eu tenho 1 ou 2 horários livres em Curitiba. Então, quem tiver por aí e quiser agendar uma sessão, pode entrar em contato comigo ou no telefone que está aí no Instagram, que eu direciono para Dani e ela faz o agendamento de vocês. Quem é de São Paulo, na outra semana eu estou de volta e a agenda continua firme e forte. Quem tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa que quiser compartilhar, vocês sabem que meu Instagram está sempre por aí, disponível. Pode ser autoestima, Naide. É que de alguma forma a autoestima está inserida em todos esses contextos que a gente falou. Então eu gostaria de trazer um tema mais macro para que a gente possa desmembrar ele em temas menores, tá? Eu tinha falado na semana passada da gente falar sobre somatização. Mas a gente pode falar de autoestima e eu posso pensar em outros temas para incluir junto com autoestima. Todo mundo concorda? Pode ser autoestima então e outra... Autoestima e etc. O que vocês acham? Autoestima e outras coisinhas mais. Beleza? É isso aí, você não nasceu para ter a vida de merda, pode crer. Eu recebi alguns feedbacks para eu parar de falar palavrão, então eu tô maneirando nos palavrões. Então, meu próximo livro vai ser esse aí mesmo. Somatização, é que somatização não cabe em autoestima, Adri. Eu tinha pensado em falar de somatização, mas vamos deixar isso mais pra frente. Vamos falar de autoestima e etc. Beleza? Eu acho que tem a ver, pode ajudar todo mundo. Então, segunda que vem, às 20 horas, todo mundo aqui, tragam os amiguinhos, as amiguinhas. Eu sei, eu tô brincando. Mas é verdade, tem muita criança que ouve e assiste junto com os pais e eu tô evitando realmente os palavrões, porque eu tenho o hábito de falar palavrão. E meu palavrão, ele não é aquele palavrão pesado, ele sai, né? Ele só flui. Mas eu tenho me policiado porque às vezes alguma criança tá assistindo junto e dá problema. Oi, Dé, será muito bem-vinda. Depois eu vou subir essa live no YouTube e vou compartilhar. Assiste que você vai gostar. Autoestima, amor próprio e etc. na semana que vem. Beleza? Agora que todo mundo sabe o que é o Namastê, Namastê para todo mundo. Eu espero que todos nós tenhamos uma semana incrível. Eu vou estar em Curitiba, mas eu vou estar conectado o tempo inteiro. Com certeza vai ser incrível a minha semana, a semana de vocês. E eu espero que todo mundo aí tenha reencontrado, tratado a criança interior de vocês e que essa criança seja cada vez mais feliz. Tati, eu vou subir a live no YouTube depois, mas ela está disponível no meu Insta. Depois você olha lá, que foi bem legal a live de hoje, tem um exercício bem legal no final. Tá bom? Eu estou à disposição, me chamem, gritem e a gente se fala na semana que vem. Um beijo enorme para todo mundo, foi mais uma vez incrível. Valeu? Beijo, tchau!